Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a quem nos escuta ou nos assiste. Eu sou Margarida Dias e este é o podcast e videocast Prof. Histórias, uma produção do grupo de pesquisas Espaços, Poder e Práticas Sociais do Departamento de História, Campus Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é um espaço para refletir sobre o campo do ensino de História a partir das práticas e reflexões docentes de egressos e egressas do mestrado profissional em ensino de História. Em nosso 11º episódio, teremos a participação do professor Luiz Resnick. Ele é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e foi coordenador do Programa Nacional do Prof. História e agora doutorado profissional em ensino de História. O nosso tema, em nosso episódio especial, será o doutorado em ensino de História. O objetivo dos nossos encontros é que haja um diálogo sobre um tema emergente, normalmente emergente do chão da escola para os bancos da universidade, gerando saberes e soluções diferentes. Esperamos que você, docente, se sinta estimulado e estimulado a vir conosco nesse compartilhamento de ciência, saber e de esperança. Luiz, muito boa tarde, muito obrigada por se dispor a estar aqui conosco. Você sabe que o doutorado em ensino de História foi amplamente comemorado por toda a comunidade e nós começamos, obviamente, parabenizando você por ter coordenado essa equipe que conseguiu esse feito. Boa tarde. Boa tarde, Margarida. Boa tarde, Vanessa. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês, né, colegas nossas, né, de muito tempo já, inclusive, uma interlocução particularmente com Margarida, e de admiração, inclusive, já de muito tempo que nós temos. A satisfação sobre a elaboração e a criação do curso de doutorado é de todos nós. A responsabilidade foi de um coletivo grande, né? Como vocês sabem, nós somos 39 instituições associadas. A rigor, foram quase 500 professores que elaboraram esse curso de doutorado. Nós ficamos um ano discutindo com todos os coordenadores, que, por sua vez, conversaram com seus respectivos colegiados. Então, podemos dizer que essa é uma elaboração coletiva e eu não tenho a menor dúvida que isso foi uma satisfação geral mesmo, né? Muito bom. Nós vamos começar aqui, então, com algumas perguntas. Na verdade, algumas delas, boa parte delas, né, Margarida? Nós tivemos, na verdade, a partir dos colegas que já foram mestrados pelo programa e estão ansiosos e ansiosas em saber mais, né, interessados e interessadas em conhecer o doutorado. Então, nossas perguntas vão ser em direção aí também dos próprios egressos do mestrado para você, Luiz. A primeira pergunta que queremos que você fale um pouquinho para nós qual seria a diferença que você poderia sintetizar para nós entre um mestrado profissional e um doutorado profissional? Essa é uma pergunta basilar, né, Vanessa? E é uma pergunta que nós nos fizemos lá desde o início, né? Nós constituímos um mestrado e vocês estiveram presentes nisso há 10 anos atrás, né? Tem 10 anos, né, Margarida, quando nós estivemos juntos entre 2012 e 2013 para tentar pensar o que nós queríamos com o mestrado profissional. E repare, essa pergunta estava colocada lá 10 anos atrás, o que significava na área de História o mestrado profissional. Se algumas áreas, principalmente das ciências mais duras, essa coisa estava mais ou menos equacionada, para a gente não estava absolutamente nada equacionado, né? Na área de História, praticamente não existiam ainda, em 2012, mestrados profissionais, à exceção do mestrado profissional da FGV, no Rio de Janeiro, sobre bens culturais.
todos os outros mestrados profissionais da história, e hoje somos 12 ou 13, eu não tenho exatamente isso na cabeça, mas é mais ou menos isso, foram criados nessa década, né? De 12 até agora, de 12, 13 até agora. Então, isso para a gente era uma questão. A primeira questão era o que é efetivamente um programa profissional, né? E é bom que se diga, né? Quer dizer, durante muito tempo nós nos anunciamos como Prof. História, mestrado profissional em ensino de história. Essa linha agora tem que ser mudada, né? Agora nós somos Prof. História, programa profissional em ensino de história, porque ele é um programa hoje que abarca, né, um curso de mestrado e de doutorado. Mas voltando à questão, né, naquela época a nossa questão era pensar o que era a coisa do profissional. E eu acho que é bom começar por aí, porque é isso que vai nos dar o gancho para pensar a diferenciação entre o mestrado e o doutorado, tal como a gente pensa. Quer dizer, não é a diferença, tal como a gente andou pensando. É claro que essas coisas que a gente andou pensando, né, ao longo do tempo, a gente vai amadurecendo também no próprio caminho. Quer dizer, quando a gente começar efetivamente o curso, certamente a gente vai começar a discutir outras questões e vai aprofundar exatamente o que a gente está agora entendendo como diferenças entre mestrado e doutorado. Então, se vocês me permitem, eu quero voltar lá atrás, né? A coisa do profissional, do meu ponto de vista, ela implica, pelo menos, em duas direções, né? Ele é profissional, em primeiro lugar, porque ele diz respeito, ele tem um público que é um público específico, são profissionais específicos. Qual é o nosso público? Nosso público são os professores de história da educação básica. Mas ele não é só profissional por conta disso, né? Ele é profissional e essa segunda dimensão me parece uma dimensão fundamental para a própria concepção, como o curso foi amadurecendo. Ele também é profissional porque ele pretende usufruir, vamos dizer assim, ele pretende ser animado exatamente pela experiência profissional desse nosso público, né? É a experiência dos professores da educação básica que, ao fim e ao cabo, conforma a possibilidade de produção de conhecimento nesse nosso curso, que durante muito tempo foi e ainda é um mestrado profissional. Então, ele também é profissional porque é para discutir, é para que os discentes, os mestrandos, que são professores, né, que são docentes da educação básica, possam efetivamente discutir, aprofundar uma discussão, teorizar as suas próprias práticas e a sua própria experiência profissional em sala de aula, né? Então, esse eu diria que é a segunda dimensão, que no fundo está interligada com a primeira, mas é a segunda dimensão do que a gente entende por ser profissional. E nesse ponto, também quero chamar a atenção que a gente marcou uma diferença com outras perspectivas de programas profissionais ou de mestrado profissionais, até em rede, que nós nunca dissemos que nós íamos ensinar os professores de história que já estão em sala de aula a dar aula. Muito pelo contrário, né? Eu diria que, nesse particular, nós, professores universitários, estamos aprendendo um bocado, né? Nós, professores universitários, também, efetivamente, nesse diálogo, né, com os docentes da educação básica, nós estamos aprendendo quais são possibilidades e perspectivas e questões que estão colocadas, inquietações e as possibilidades para pensar e repensar a educação básica. E volto a repetir, quer dizer, nesse particular, também o campo do ensino da história, ele ganhou muito com isso, incorporando essa vastíssima experiência. Hoje nós somos mais de 1.500 titulados no mestrado, né? 1.500 dissertações, uma vastíssima experiência, pesquisada, pensada, refletida e teorizada pelos próprios sujeitos da experiência, né? Que são os professores da educação básica, né? Que está aí na praça, que está aí sendo socializado para todo mundo. Aliás, tem que ser até muito mais socializado, a experiência de vocês é uma experiência de socialização disso, e o campo de história só tem a ganhar. Bom, né? Então, isso foi o que nós... Eu nem sei se a gente pensou tudo isso na época, né, Margarida? Eu estou falando com a Margarida, desculpa, Vanessa, porque com a Margarida a gente teve encontros lá nos anos de 2013,
Margarida fez parte, junto comigo, da primeira coordenação acadêmica nacional, cuja coordenadora era a professora Marieta de Moraes Ferreira, da FRJ. Mas, ao longo do tempo, certamente a gente sacou que era isso, que era o nosso Profhistória, o nosso mestrado, né? Aí a pergunta que a gente se colocou, a partir desse amadurecimento que a gente entendia que a gente já estava... A gente estava amadurecendo esses anos todos. Qual é o salto de qualidade, né, entre um mestrado e o doutorado? Que é essa pergunta que, desculpe, eu fiz uma longa trajetória, né, Vanessa? Mas essa é a pergunta que você fez, né? Você, que está todo mundo fazendo, na verdade, né? E a gente começou a pensar um pouco mais sobre isso, né? A gente entende como, ademais, né, no Sistema Nacional de Pós-Graduação, né, programas que têm mestrado e doutorado, em primeiro lugar, a gente entende que o doutorado certamente é um momento de maior reflexividade, aprofundamento, né, de questões que o mestrado, tanto pelo tempo curto como pelo aspecto de ser um iniciador dessa conversa, ele talvez não tenha permitido, né? Então, nós não estamos fazendo nada diferente do que outros programas acadêmicos, profissionais, etc., estão dizendo, né? Quer dizer, o doutorado permite um aprofundamento que o mestrado não permite. Muito bem, mas que tipo de aprofundamento é esse? E por que ele permite esse tipo de aprofundamento, né? Então, a gente entende, primeiro, que o público que vai chegar ao doutorado, supostamente, é sempre supostamente, né, gente? Porque daqui a pouco eu explico por que supostamente, mas o raciocínio está andando mais rápido do que eu estou falando. O público é um público mais maduro, é um público que já é mestre nesse sentido, né? Eu até imagino que boa parte dos nossos doutorandos das primeiras turmas vão ser os nossos mestrandos egressos do Profhistória, mas não precisa ser, tá? Se essa é uma pergunta, já estou respondendo de cara, né? Qualquer mestre, né? Qualquer mestre pode se candidatar, não precisa nem ser mestre em História, nem ser mestre em ensino de História. Qualquer mestre pode se candidatar, como em qualquer lugar, como em qualquer doutorado, nesse sentido, né? Basta ele se aplicar, e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso, como é que vai ser essa história de entrar nesse doutorado, mas basta ele se aplicar com um projeto, seja lá com o que for, para o curso. Mas, enfim, de qualquer maneira, o sujeito que entra é um sujeito que supostamente tem mais maturidade, né, para enfrentar algumas questões em relação ao sujeito que entrou no mestrado. Como eu falo isso, sempre falo que é supostamente, gente, porque pode aparecer uma pessoa que entra no mestrado, e a gente teve muitos mestrandos, né, profundamente maduros intelectualmente, maduros do ponto de vista do fazer científico, só não tinham ainda um curso assim, formalizado, né? Mas, evidentemente, né, regra geral, o doutorando tem uma trajetória que pode ser mais amadurecida que o mestrado. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, ele tem 4 anos. Né? E isso faz muita diferença. Muita, não é pouca diferença. Pelo menos a gente espera que faça. Né? A gente espera que faça no sentido de que a gente espera, então, que ele possa ter a possibilidade, né? Pelo tempo e pela maturidade de ingresso, né? De maior reflexão teórica e conceitual, né? Sobre o objeto que ele está trabalhando, né? Um objeto que pode ser a sua própria experiência em sala de aula, que pode ser experiências de outros, né? De outrem, né? Colegas de trabalho, professores de educação básica, mas certamente ligados às temáticas do ensino da história da educação básica, que ele vai ter um aprofundamento, que ele vai ter tempo de exposição e maturidade que ele talvez não tenha tido, digamos assim, no período do mestrado. A nossa proposta, tal como ela foi aprovada, né, tanto por todos os colegiados do Profhistória, como foi aprovada no APCM da CAPES, a nossa proposta é que a proposição ela possa efetivamente ser avaliada em totum. Isso é, que ela tem um ciclo de aplicação, vamos chamar assim, não sei se aplicação é o melhor termo exatamente, né? Mas que ela possa ser avaliada, isso é, o
o discente, o doutorando, né, ele faz uma proposição, seja ela qual for, a gente sabe que as proposições são as mais diversas e têm características diferenciadas, mas que ela possa ser, de alguma maneira, testada, aplicada, compartilhada, digamos assim, no espaço escolar ou extraescolar, dependendo do formato e da questão que está colocada na proposição, e que essa aplicação também seja refletida, né? Então, a reflexão não é apenas apenas é horrível, não é a elaboração de uma proposição, que já é uma coisa fantástica, maravilhosa, a partir das inquietações que esses discentes estão nos trazendo, mas ele também vai refletir sobre as possibilidades dessa aplicação, e a gente sabe que, muitas vezes, a reflexão sobre o processo de aplicação prática, ela, independente se ela tem sucesso ou não tem sucesso, ela pode ser tanto mais ter tanto mais potência do ponto de vista reflexivo e teórico mesmo, do que muitas vezes se ela teve ou não sucesso. A questão não é se teve sucesso, né? Se a proposição era boa ou não. A questão, muitas vezes, vamos refletir sobre se isso aqui é bacana ou não é bacana. Eu fico sempre na minha cabeça, eu estou falando demais, eu sei, se vocês acharem que eu devo parar, eu paro, tá, gente? Mas eu fico sempre na minha cabeça, vocês estão me estimulando, então eu estou falando. A gente está adorando, viu, Luiz? A gente gosta de conversar também. Eu fico sempre na minha cabeça com os textos, na verdade, mais que os textos, com a fala da Ana Zavala, né, tentando pensar a experiência clínica, né, em que a gente tem que escutar o professor, né, e que o professor também tem que se escutar de alguma maneira, tem que pensar sobre a sua prática, e ele vai refletindo. E é nessa escuta que a gente faz e que ele se faz o tempo todo, é que ele também está dando salto de qualidade, né? Um pouco com o processo analítico. Olha que eu entendo pouco de processo analítico, mas certamente é um pouco processo analítico, que é o processo da clínica, né? E isso, eu confesso a vocês, são as minhas leituras de Ana Zavala, mas as leituras dela são outras que já têm a ver com outros autores, né? Deu para responder? Eu queria até aproveitar isso que você está falando para, então, só para ver se a gente entendeu. Que se a gente não entendeu, aí você também conversa mais com a gente. Então, se a gente puder resumir esse novo processo, né, seletivo, a gente tem aí na sua fala algumas informações bem interessantes que a gente nem tinha calculado aqui para perguntar. Então, a primeira é quem pode se inscrever num doutorado, né, profissional em ensino de história. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que qualquer pessoa mestra pode. A condição para ela entrar é ser professor ou professora da rede básica. Então, isso se confirma para ambos os casos. Então, não é necessariamente um professor ou professora de história que poderá se candidatar a esse doutorado. Segunda informação importante é que a expectativa é que o doutorado ele tenha um fôlego maior e, portanto, terá, além de profissionais mestres e mestras mais experientes, ou seja, que já vêm com uma trajetória, isso vai partir do pressuposto que nós expectamos, né, e temos essa expectativa de que essas pessoas terão uma capacidade, a partir do tempo e de toda a elaboração pregressa, de trazer contribuições com mais tempo, mais elaboradas, inclusive em relação às suas produções didáticas, que poderão ser mais testadas, mais usadas e até refletidas posteriormente, coisa que, por exemplo, em 2 anos a gente percebe, né, nas nossas práticas aqui de orientação, que é bem mais difícil. Né, experimentar, refletir, e o nosso projeto, Margarida, é bem isso, né? A gente está estimulando essas pessoas mestras a refletir o que deu certo, o que poderia melhorar. Na aplicação, você já percebeu algo que poderia ser melhor aprofundado? O que você faria diferente? Então, essas perguntas de praxe da gente é justamente você aqui está nos ajudando a perceber quanto é relevante esse estímulo, né, para pensar futuros possíveis para uma pós-graduação no campo.
Muito bom. Então, até aí está tudo ok. Então, um adendo rápido. Quer dizer, é isso, mas as primeiras perguntas que você fez, né? O projeto, tal como ele foi elaborado, ele permite que, na verdade, ele se circunscreve dentro do Programa de Educação Básica da CAPES, né? Que é o PROEB, né? E a gente continua dentro dele, a gente continua dentro do PROEB, né? Quer dizer, quando nós começamos lá em 12, 13, nós fomos induzidos pela CAPES, né? Nós não montamos um grupo, né? A Marieta formou um grupo lá, discutiu com a gente, etc. A esmo, não foi bem assim. Ainda que nós adoramos, achamos que era isso mesmo. Mas foi a coordenação diária naquela ocasião, né? O professor Carlos Fico, que nos chamou a Marieta e falou: olha, vamos construir. Na verdade, não foi também o Fico, né? Foi um programa da CAPES, né? Que começou lá com o Prof. Mate, depois foi para o Prof. Física, e depois para o Prof. Artes e Prof. Letras e a gente, que era um programa para construir cursos de formação continuada, nível de mestrado, né, para professores em ensino D, né? E desde aquela ocasião, então, a gente insistiu que nós estamos nos dirigindo para professores de História da Educação Básica. Este é o nosso público desde então, e este continuará sendo, né? Então, o nosso público, aqueles que... E é o que está escrito no projeto também. Aqueles que podem se inscrever são professores de História da Educação Básica. É isso que nos identifica de alguma forma, né? Era esse adendo apenas, eu não sei se ficou exatamente claro. Agora ficou. Perfeito, Luiz. Luiz, isso que você coloca é maravilhoso, porque essa é uma angústia, né, dos nossos mestrandos e dos nossos mestres, né? Não ter dado tempo de levar isso para a sala de aula, de experienciar mais, né? E quando você fala sobre a reflexão do professor, quer dizer, nós estamos efetivamente praticando aquilo que nós acreditamos, né? Não há um professor que não reflita sobre sua prática, né? Um professor que não reflete sobre a sua prática, ele não está trabalhando dentro dos princípios que nós acreditamos, que se pretende uma educação democrática, uma educação de qualidade. Então, isso tudo que você fala é muito significativo. Você conhece o que eu e Itamar Freitas temos escrito, e uma das defesas que nós temos feito é sobre... Eu, particularmente, tenho feito isso em sala de aula, Luiz. Se você disser que eu estou equivocada, eu já posso começar a rever, mas no Prof. História eu tenho feito isso. Eu tenho encorajado os alunos a, em vez de pensar em novos produtos, né, experienciarem os produtos que já foram feitos. E eu tenho falado isso para eles. Gente, depois de 1.500 dissertações feitas, né, e muitos dos problemas que vocês trazem são problemas que foram vivenciados por outros colegas. Então, seria muito interessante que já no próprio mestrado, em vez de vocês pensarem em um novo produto, né, experienciarem os produtos que foram feitos, ou um, ou vários, ou alguns, ou uma apropriação de alguns, né? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que isso pode ser um caminho ou não? Vocês vão colocando, eu estou escrevendo coisa aqui, vai surgindo um monte de coisa na minha cabeça, né? Primeiro, quando você diz assim, né, os professores refletem sobre as suas práticas.
É verdade, né, Margarida? Na formação inicial, né, nós somos professores, todos nós somos professores de licenciatura, né? Nós o tempo todo damos essa ênfase da importância de, à medida que ele entra no mercado de trabalho, ele está o tempo todo sendo professores que refletem sua prática, são professores autorais, inclusive, né, que estão, de alguma maneira, metendo o dedo deles nessa cumbuca, que é a cumbuca de como ensinar, para quem ensinar, como é que eles dialogam com os alunos, etc. Né? A diferença, no caso, sabe, Margarida, é que com essa roda viva que é o magistério, né? Professores com 40 horas, 60 horas, muitas vezes, não necessariamente em sala de aula, mas com muitas horas em sala de aula, e vamos falar com todas as letras, né? Uma boa parte dos docentes da educação básica, principalmente do ensino fundamental, são docentes mulheres, né? Cujo peso a gente sabe, né, muito bem. Né? Eu não estou falando disso só para fazer graça, né? Cujo peso do trabalho caseiro também, filhos, etc., também é gigantesco. Muitas vezes é difícil a gente ficar o tempo todo, né, discutindo a minha prática cotidiana. Ninguém faz isso, nem nós, professores universitários, fazemos. A gente entra muitas vezes em modo automático e vamos embora, não é isso? Então, eu sempre digo para os meus colegas e para os nossos discentes, né, por onde eu vou, que quando eles entram no mestrado, é um esforço que não é pequeno, né, porque eles, inclusive, a diferença dos acadêmicos, né, que, regra geral, para ganhar bolsa não pode continuar trabalhando, etc. Os nossos tem que ser o contrário. Né? Então, além do que eles têm que continuar na sala de aula, eles ainda têm um mestrado pela frente. Né? Eu digo que não é um esforço pequeno, mas eu sempre digo, eu faço uma alusão ao pit stop, né? É uma espécie de pequena parada, que não é exatamente uma parada, mas é uma abertura mental, né? Que eles ali naquele momento eles estão se desafiando, né? Para além da reflexão do dia a dia, poder sistematizar essa reflexão e essa experiência. Então, eu valorizo muito, né, o espaço, eu creio que é isso que também você quis dizer, e eu acho que é isso que a gente faz, o espaço da pós-graduação, nesse caso do nosso mestrado e do futuro doutorado, é fundamental para que eles possam, né, refletir, não refletir, desculpem, sistematizar essas reflexões que eles, de alguma maneira, fazem de maneira, às vezes, mais fortuita, às vezes mais episódica, no cotidiano que eles têm. Né? Sobre o que você me perguntou, a criatividade dos nossos alunos é gigantesca, sabe? Eu tenho, na UERJ, né, como professor do Pró-História da UERJ, eu, ano sim, ano sim, depende muito, eu tenho trabalhado com um seminário de pesquisa, que é exatamente o momento que eles organizam e elaboram seus projetos de pesquisa. É um momento muito delicado, né? Eles já fizeram um ano de curso, mas eles sempre têm, principalmente se são professores que já saíram da universidade há mais tempo, né? As dificuldades de elaborar um projeto, etc. E a gente vai caminhando devagarzinho, todos eles chegam bem, não é nenhum bicho de sete cabeças. E eu fico sempre muito impressionado com os temas que eles tiram da cartola, né? Por isso que eu digo que são muito criativos. Eu tenho acompanhado, eu tenho lido, né, não tanto quanto gostaria, obviamente que eu não li as 1.500 dissertações, mas eu tenho lido muitas dissertações, eu tenho também sido chamado pelo país afora para conversar. Bom, enquanto eu era coordenador nacional, eu visitei muitos lugares e conversei com muitos discentes e mesmo com muitos egressos. Sabe, Margarida, eu fico muito impressionado com a quantidade de possibilidades que eles trabalham. Né? Então, o que eu tenho a lhe dizer sobre isso? Eu acho que o caminho pode ser muito interessante, mas eu acho que não pode se fechar nesse caminho. Né? Eu acho bacana, quer dizer, eu mesmo tenho essa prática, eu acho que muitos têm, né, de falar, olha, vão lá na EduCapes, vão lá no site do Prof. História, vão lá olhar as dissertações, porque é isso, né? A gente também não vai inventar a roda todo dia, pelo amor de Deus. Né? Mas, de qualquer maneira, é possível, né,
pensar e se apropriar de perspectivas metodológicas, né, de alguma ideia interessante, mas tem sempre a possibilidade de você, ao apropriar, você pensar, né, em como é que aquilo se faz dentro da sua sala de aula, dentro do seu município. Boa, vocês sabem, né? Quer dizer, uma parcela, boa parte não, mas uma parcela expressiva das nossas dissertações tem a ver com inquietações muito localizadas no sentido espacial, né? Da história local, regional. Então, principalmente se eles são discentes de municípios não metropolitanos, né, em que a carência de estudos sistematizados, narrativas sistematizadas sobre o local está muito presente, a carência está presente, muitos deles acabam fazendo alguns trabalhos sobre isso. Então, o que eu falo vocês têm que ler sobre isso, porque a gente não está inventando a roda, muitas vezes é uma apropriação que é do ponto de vista metodológico, muitas vezes é uma ideia interessante do que foi feito em termos de solução para a sala de aula, para circuitos urbanos, mas apropriado para o nível local, né? Apropriado para aquele bairro específico, para aquele município específico, para as questões que incomodam ali, para determinados personagens que não foram tratados ainda. Agora, existe uma pluralidade, né? Vocês devem conhecer, certamente, né, o dicionário que a Olimpíada Nacional de História do Brasil elaborou há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Quer dizer, uma das questões que a Olimpíada colocou para os grupos era: levantem quem são aí figuras pertinentes, relevantes, não só da localidade, alguns fizeram figuras nacionais. E é muito impressionante, né, porque apareceram biografias de trocentas pessoas, né, que são relevantes. Esse Brasil é enorme, né, gente? E é isso que é bacana, isso que também me entusiasma na rede, a gente conseguir fazer essas trocas com esse Brasil enorme que nós temos, e a gente está conseguindo se comunicar, né? E essas dissertações, de alguma maneira, se comunicam, tem que se comunicar mais. Não sei se eu te respondi, Margarida, mas é isso que eu acho. Quer dizer, eu acho legal a iniciativa, mas ela não se fecha aí, é nesse sentido. Ah, com certeza. Nenhum modelo, né, pode se fechar exatamente por aquilo que você falou no início, né? O nosso programa trabalha com profissionais e esses profissionais trazem a experiência, a realidade, os problemas e os potenciais de onde eles trabalham, né? Então, claro que, com certeza, isso tudo vai contar. Muitas vezes ele já tem as soluções também, só não conseguiram ainda elaborar ela um pouco mais de forma narrativa ou teoricamente, e para isso que nós estamos aqui, para ajudar eles a fazer essa elaboração. Eu digo isso sempre. Nós estamos aqui para ajudar a dar instrumentos, a dar um conjunto de ferramentas para que vocês consigam, essas soluções que já estão na intuição, vocês consigam elaborar elas de melhor maneira para poder compartilhar com todo mundo. Exatamente. Luiz, e aquelas 3 linhas, saberes históricos no espaço escolar, linguagens e narrativas históricas, produção e difusão, e saberes históricos em diferentes espaços de memória, elas vão continuar? São essas 3 linhas novamente? Elas continuam, mas a gente agregou uma 4ª linha de pesquisa, né? Que se chama Ensino de História e Políticas Públicas. Então, nós temos essas 3 e temos uma 4ª. Por que a gente colocou a políticas públicas, né? A gente acha que pode ser muito interessante pensar em gestão, pensar não só em gestão, mas pensar em políticas públicas de regra geral, né? Políticas de currículo, políticas de livros didáticos. Então, a gente acha que tem um campo que já está brotando no mestrado, de certa maneira, né? Já tem quem trabalha um pouco com isso. A gente achou que essa é uma linha que, para o doutorado, inclusive, com tempo, novamente, maturidade, possibilidade de uma reflexão, possibilidade de dar conta de uma bibliografia que também hoje já cresce a cada dia, né? Que a gente possa ter pessoas com investigações sobre políticas públicas relacionadas ao ensino da história,
né? E, com isso, eu acho que a gente está abarcando um conjunto que tem a ver com a nossa área, né? Que tem a ver com a área do ensino da história. Então, tem uma quarta linha. Muito bom. Como que vocês vislumbraram aí essa seleção do doutorado? Então, eu vou falar para vocês e vou falar para o grande público, né? Agora que foi aprovado, cabe à rede, né? A rede somos todos, né? Os 500 professores, as 39 instituições associadas, né? Pensar a operacionalização, efetivamente, né? Eu diria que tem dois aspectos da operacionalização que a gente precisa aprofundar em termos de discussão. Elas estão colocadas num projeto, né? O projeto é de amplo conhecimento, né? O regimento, inclusive, já deve estar sendo aprovado, tem que estar sendo aprovado em todas as instituições, então ele é de amplo conhecimento, o APCN é público também, mas essas duas coisas que eu vou falar agora, elas ainda não estão completamente estruturadas. Tem alguma reflexão sobre elas, mas nós decidimos, na última plenária que nós tivemos agora em julho, quando eu fiz a passagem, inclusive, da minha coordenação para a coordenação do Marcelo Magalhães, decidimos que nós vamos fazer um seminário específico só para pensar a operação doutorado, né? Esse seminário vai ocorrer agora em setembro, vai ser no formato online, vai ser com a plenária de todos os coordenadores, que eu espero que estejam discutindo, estejam discutindo nos seus colegiados. Muito bem, quais são as duas questões? Uma é essa, né? Como é que se dá o processo seletivo? O que está no projeto de doutorado, né? O processo seletivo deve ocorrer em duas etapas, uma local e outra nacional. É só isso que está lá, né? Aí vocês poderiam falar, bom, mas como assim? Como é que vocês chegaram a isso, né? Nós temos algumas ideias, eu particularmente tenho alguma ideia sobre isso, né? Uma das coisas que a seleção do mestrado tem sido, ao longo do tempo, muito elogiada, principalmente pelos ingressantes e por todos aqueles que têm feito os exames desde 2014, é o fato dela ser nacional, tá? Nacional unificada, com correção unificada, né? Ela não somente é uma elaboração nacional, que tem sido muito elogiada, inclusive, o formato da prova, mas, mais do que isso, a parte discursiva também tem sido muito elogiado ser uma correção nacional. É interessante isso, né? Quer dizer, eu vou aprendendo escutando com os nossos ingressantes. Isso a gente escutou também a partir dos questionários que nós fizemos. Fizemos 2 questionários ao longo do tempo, para todo mundo, né? E os nossos discentes dizem que eles expressa, na verdade, um certo receio de uma espécie de favoritismo local, né? De uma espécie de como é que o local pode muitas vezes favorecer aqueles que já são mais conhecidos, ou que são distantes. Então, para além da nossa prova do mestrado, que é uma prova que não exige projeto, então isso também foi muito elogiado, porque, enfim, professores que estão há muito tempo fora da universidade teriam mais dificuldade de fazer um projeto do que aqueles que acabaram de sair da universidade, etc., etc. Tem essa coisa de que tem um elogio em relação ao fato de que ela torna um pouquinho mais impessoal, digamos assim, o formato de avaliação do ingresso, da seleção discente para o mestrado. De certa maneira apenas, isso também nos influenciou para pensar numa etapa nacional, mas não somente isso, né? Nós queremos fazer do doutorado efetivamente um espaço de maior interação da rede, né? De maior interlocução entre professores das 39 instituições e discentes, doutorandos das 39 instituições, né? Então, daqui a 2 minutos eu falo sobre isso, quer dizer, o que é o formato das disciplinas. Nós queremos disciplinas
que efetivamente juntem as pessoas. Por isso que algumas disciplinas necessariamente vão ter que ser em formato remoto e não em formato presencial, porque senão a gente não consegue juntar as pessoas numa mesma sala, digamos assim, né? Falo sobre isso daqui a 2 minutos, isso também está no projeto. Mas no que diz respeito à seleção, a gente também acha interessante que os projetos possam ser lidos por pessoas que não sejam da sua instituição, né? Então, a princípio, isso não está definido, não está decidido. A ideia é que tem um momento local. Então, vamos dizer, na UFRN, né? Inclusive, a proposta inicial é só ter 3 vagas na primeira seleção por instituição, tá, gente? Se isso vai rolar ou não vai rolar, eu ainda não sei, essa é uma discussão. Nossa prudência foi essa, mas isso é uma discussão que vem pela frente. Tem 3. Vamos dizer que vocês tenham 10 candidatos, quiçá mais, né? Até acho que a primeira seleção vai ter um monte, né? E uma coisa é certa, quer dizer, a ideia é que seja um projeto de pesquisa, que a seleção seja feita a partir de um projeto de pesquisa. Supõe-se que são mestres, né? Já defenderam uma dissertação, já articularam um projeto, etc. Então, você tem 10 projetos e, num primeiro momento, digamos assim, uma comissão local, uma comissão da associada, da UFRN, por exemplo, ela poderia ter uma avaliação que dos 10 projetos, sei lá, 6 projetos são projetos compatíveis, né? 5 projetos são compatíveis, ou coisa do gênero, né? Então, esses 5 projetos, e assim por diante, das 30 instituições, iriam, digamos assim, para uma discussão que teriam bancas nacionais. Evidentemente que são 39 instituições, só tem 5 projetos cada uma, são 180, são quase 200 projetos. Obviamente não dá para uma banca, seria uma maluquice, eu acho que uma banca vai dar conta disso tudo. Então, talvez a gente pudesse estabelecer, sei lá, 4, 5, 6 bancas nacionais que fossem discutir esses projetos. As 3 vagas da UFRN estariam garantidas. Isso é, daqueles 5 projetos que a banca local da UFRN entendeu que são projetos bacanas, legais, uma banca nacional que seria avaliada com pessoas da rede como um todo, avaliando daqueles 5 quais eram os 3 que poderiam entrar, digamos assim, em relação aos 5. Essa é uma ideia, tá? Então, eu só estou dando uma ideia do que... A gente certamente pensou que vai ter uma etapa local e uma nacional. E a gente avançou um pouco nessa discussão, mas não tem nada ainda determinado, e essa vai ser a discussão do seminário, né? Estou falando isso, volto a repetir, porque a gente quer que o doutorado seja um espaço, efetivamente, que a gente converse mais, né, entre docentes e discentes dentro do programa, né? O segundo aspecto é o aspecto da operacionalização da engenharia do curso, né? Então, para além das disciplinas presenciais, a gente pode falar isso daqui a pouco, a ideia é ter 2 disciplinas, são seminários temáticos, cujos temas são os temas do ensino da história, são os temas que estão presentes no nosso programa, já no nosso mestrado de longo tempo. Então, relações étnico-raciais, seja pelo aspecto da história da África, dos afrodescendentes, seja aspectos da educação indígena, questão de patrimônio, questões ligadas à história local, questão de gênero, questão dos usos biográficos e por aí vai. Né? Então, seriam seminários temáticos que discutissem o estado atual das questões e congregassem doutorandos de instituições variadas numa mesma turma, sei lá, de 20, que pudesse ser da UFRN, de Sergipe, da UERJ, da Unicamp, da URGS, da UFNT de Tocantins, quer dizer, e que teria, de repente, também 2, 3 docentes universitários que discutissem o estado da arte, os projetos que eles estão apresentando, que a gente pudesse efetivamente fazer alguma coisa. Vai dar certo? Não tenho a menor ideia. É uma ideia que eu gosto muito dessa ideia, particularmente. Né? Acho ela muito interessante e acho que, se der certo, vai ser maravilhoso. Né? Então, tem um pouco isso da gente querer conversar mais entre a gente. A gente já conversa, né? A gente já conversa nos congressos, a gente tem um em pé, a gente tem perspectivas, a gente tem um pool, e o programa vai se conversar também entre nós mesmos. A gente já se conversa através das bancas, a gente já se conversa por meio da leitura de dissertações, e uma outra maneira da gente conversar, digamos assim. Luiz, eu queria fazer 2 perguntas em uma,
né? Porque eu acho que elas são os dois lados de uma moeda, e uma moeda bem complicada, que você já até começou a referenciar a questão das bolsas, né? Mas você sabe, e você também já falou também sobre isso, a questão de tempo que esse público específico tem ou não tem, né? É, eu sei que as universidades têm autonomia e sei também que o público com quem a gente dialoga, que são os professores da educação básica, vem principalmente da rede estadual. E as redes estaduais também têm suas autonomias, então a gente não tem como intervir e também não é essa a ideia. Mas, com certeza, a Comissão Acadêmica Nacional se deparou com essas discussões sobre como é que fica essas questões sobre tempo para esses professores, diminuição de carga horária, licença. Vocês vislumbraram alguma negociação da CAPES em relação a isso com as secretarias, ou mesmo da ANCU, ou da Comissão Acadêmica Nacional, alguma forma de tentar conversar? Eu estou pensando, por exemplo, aqui no consórcio Nordeste, né? Você sabe que os estados do Nordeste formaram um consórcio desde a pandemia, né? E eles têm resolvido muitas coisas em bloco nesse sentido. Então, eu fico imaginando assim, uma conversa com o consórcio Nordeste, se isso seria possível e tal. E, de outro lado, a questão de bolsas. A CAPES dá perspectivas para isso? Garantiu alguma coisa em relação a isso? Como é que essas discussões estão, Luiz? Essas não são discussões novas, né, Margarida? Essas discussões estão presentes desde que a gente começou, eu diria, né? E foi se aprofundando à medida que a gente, inclusive, perdeu aquele primeiro gancho, que era a Bolsa para todo mundo, mas logo de cara a gente perdeu isso, e se aprofundou com o desastre que foi o governo anterior, né? Apesar do desastre, a gente tinha CAPES, pelo menos aquelas pessoas com quem a gente trata mais diretamente, que são os técnicos da CAPES, a gente tinha ali um polo de resistência, né? Eram todos muito solidários, mas fazer o quê, né? Nós estamos dentro daquele mundo que a gente viveu. Nesse sentido, e eu estou falando exatamente isso para dizer que a gente está num bom momento, tá? Eu não estou falando que a gente está num bom momento de maneira abstrata, né? Só porque a gente ganhou quer dizer, porque a gente trocou o governo efetivamente nesse último ano. Não é nisso, né? Efetivamente, a gente tem tido manifestações explícitas, né, de que a CAPES está engajada efetivamente, né, não só no sentido de prestigiar o PROEB, mas no sentido de ter recursos possíveis para o avançado PROEB. Então, a nova diretora da Educação Básica tem dito isso, ela está há 6 meses no cargo, né? E aqueles que também trabalham com ela têm dito claramente a perspectiva de tentar minimamente recompor, né? Primeiro, do ponto de vista de verba, um pouco do que a gente ficou mais asfixiado nos últimos tempos. Por exemplo, só para dar um exemplo, eles indicaram com ênfase que valia a pena pedir projetar, por exemplo, expansão da rede. Nós não projetamos porque a gente não é maluco de, em meio à implantação de doutorado, achar que a gente ainda vai colocar instituições novas, mas eles estão sinalizando em relação a isso, né? Uma outra sinalização importante é que, nos 2 anos anteriores, a gente fez um pedido de vagas para o mestrado e foi cortado em 10% o nosso pedido. Esse ano eles aceitaram em toto, né, o que a gente pediu em termos de vagas para o mestrado, né? Parece não, está sendo está pronto praticamente em vez de publicação, mas a gente ainda não teve conhecimento dele, um novo regimento do PROEB que já incorpora o doutorado, né?
o Prof. História é o primeiro doutorado do PROEB, né? Nós tivemos 3 propostas de APCN para dentro do PROEB, foi o Prof. História, o Prof. Mate e o Prof. Física. E o Prof. História foi aprovado, os outros 2 não foram aprovados, acho que eles estão entrando com recurso, ainda não tem resultado do recurso do Prof. Mate e do Prof. Física. Mas então, o Prof. História é o primeiro e o regimento já incorpora a ideia de que o PROEB, porque o PROEB sempre foi pensado, são os mestrados profissionais. Não, são programas profissionais, né? Nesse sentido, o doutorado, a princípio, né? Espero que a gente consiga avançar mais do que isso, mas, a princípio, vai ter os mesmos tipos de recursos, que são os recursos dos mestrados. Isso é, em termos de bolsa, 30% dos matriculados têm direito à bolsa. É isso que nós temos hoje no mestrado. Nós estamos querendo mais, nós estamos insistindo para ter mais, estamos, né? E doutorado não é mestrado, então é mais tempo para o aluno, para o discente se segurar, às vezes vai precisar talvez ter um pouco mais de ajuda de recurso, que às vezes ficar 2 anos no mestrado ainda pode ser sem bolsa, mas talvez 4 anos seja muito exigente, para ele ficar em sala de aula. Nós estamos insistindo com isso, mas é certo já que de bolsa hoje, né, já está garantido 100%, assim como um certo financiamento de custeio, tal como tem um custeio para o mestrado, né? Nós temos insistido com a CAPES já de muito tempo, e eu estou vendo com bons olhos algumas possibilidades, talvez, para agora, nunca se sabe. Como você disse, as redes estaduais elas têm a sua autonomia, né? Mas nós temos insistido com a DED, particularmente, né? que a Diretoria de Educação à Distância, onde o PROEB está situado, né, uma conversa mais estreita com o CONSED, com o DIME. Né? CONSED é o Conselho Nacional dos gestores estaduais, das redes estaduais, secretários estaduais de educação, e é um DIME dos municipais. Né? A DED tem estreitado muitos laços, né, com o DIME e com o CONSED, e a gente tem enfatizado esta questão da redução da carga horária, necessidade de redução da carga horária, no limite da liberação, efetivamente, dos professores que estão no mestrado. Algumas redes já fazem isso, algumas redes isso já é possível, mas na maior parte não. Né? Então, a gente tem insistido fortemente com isso, nesse sentido. Se vai dar, se não vai dar, e não somos só nós do Prof. História, né? Quer dizer, o conjunto, a gente tem tido mais. Esse ano a DED já se reuniu uma vez com das coordenações de profs, já vai se reunir outra vez agora em setembro, Marcelo Magalhães vai estar lá presente. Quer dizer, eles têm estreitado laços com o conjunto dos profs, e o conjunto dos profs tem insistido sobre isso. Se isso vai avançar ou não, eu não sei, mas a gente tem insistido porque a gente concorda contigo, Margarida, com o que você falou, da importância que isso tem para que dá melhores condições para que os nossos discentes, mestrandos e doutorandos possam avançar nos seus trabalhos de investigação e de pesquisa. Maravilha, maravilha. Luiz, você, agora nos encaminhando para o final, você está com a palavra, como nós aqui estamos dando a você, obviamente, durante essa conversa, podendo entender várias demandas aí do doutorado, mas a gente dá a palavra para que você complemente, para que você faça algo que, alguma fala que você ainda não viu aqui contemplada, mas que você acha importante reforçar aqui para todo mundo que está interessado, interessada nesse novo passo, né, nas suas carreiras profissionais e de investigadoras dentro do campo do ensino de história. Então, está com você aí, se tu quiser falar. Ok. Bom, eu sou entusiasta, né? Então, quero dizer, nós todos somos, né? Com certeza. E eu acho que esse é um espaço, esse que eu estou falando é o programa, né, de pós-graduação em ensino de história, do Prof. História, e agora no passo do doutorado, é um espaço muito importante que a gente conquistou nos últimos 10 anos, começou em 14, nos últimos 9 anos, vai completar 10 anos agora, no sentido da gente,
né? Poder avançar nas nossas discussões e reflexões no campo do ensino da história e avançar congregando professores universitários que muitas vezes estavam até afastados ou pouco sensíveis a essa discussão. Então, nós temos hoje 500 professores, 500 docentes universitários dentro da rede, que é muito impressionante, eu tenho percebido isso, o quanto que eles têm se aproximado, mesmo que eles discutam temas mais específicos e não necessariamente ligados à educação básica, mas eles estão na linha de linguagens e narrativas, eles estão na linha dos saberes fora da sala de aula, e eles têm se sensibilizado com as conversas com os seus discentes, têm se sensibilizado e muito para pensar como é que as suas temáticas mais específicas estão dialogando ou estão, de alguma maneira, tocando, né, nesses nossos professores da educação básica, porque eu acho que eles estão aprendendo com os professores da educação básica. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente abriu um espaço que, obviamente, dialoga com tantos outros, como eu já disse, os nossos congressos, né, as nossas conversas que a gente já tem há muitos anos, 30, 40 anos, né, que a gente tem alguns espaços coletivos dentro do campo do ensino da história, mas a gente abriu um espaço muito importante de interlocução. E, nesse sentido, esse espaço é tanto mais importante porque ele dá proeminência e protagonismo ao professor da educação básica, ao docente da educação básica. E é isso que talvez mais me encante, é isso que mais me emociona, né? É o protagonismo desses docentes, que são sujeitos das suas próprias pesquisas. Sujeito-objeto, se a gente quiser falar nessa dicotomia, mas eu prefiro falar que eles são sujeitos, não porque eles são sujeitados, mas porque eles são sujeitos ativos dos seus processos de investigação, sobre as suas experiências, que muitas vezes eles não têm o tempo suficiente ou uma abertura mental naquele momento, né, ou instrumental para poder efetivamente objetivar e compartilhar, né, aquilo que eles estão experienciando e que eles então querem compartilhar com os seus colegas, com seus companheiros, com os outros professores como um todo. Tenho muito ânimo, muita boas expectativas em relação ao doutorado, né? Nesse sentido, venham. Eu sei que vai ter, nesse primeiro momento, muita gente que vai vir, a gente não vai poder abraçar todo mundo de uma vez só, mas aos poucos a gente vai abraçar. Eu não sei se eu vou viver para tanto, mas eu acho que a gente tem que o campo do ensino da história vai sofrer, já está sofrendo e vai sofrer uma revolução, né? Como eu, particularmente, nunca vi na minha vida. Eu não sei se eu vou chegar ainda a ver, mas certamente é uma revolução que já está ocorrendo, né? Eu fico muito feliz com isso, e é isso. Eu quero, no mais, agradecer a vocês duas a oportunidade. Sempre que vocês quiserem, puderem, podem me chamar, porque, enfim, vocês já viram que eu gosto, né? Estou aqui para isso mesmo. E é isso, gente. Obrigado. Tá? Luiz, eu vou pedir licença à Vanessa e pedir licença também aos que nos assistem e aos que nos ouvem para fazer um agradecimento muito particular, porque eu tenho muito carinho por Luiz, né? Cada vez que nós nos encontramos em algum evento, em alguma deliberação, eu sei que é um abraço de amizade sincero que eu recebo. E eu queria agradecer a Luiz, como eu agradeci em outra oportunidade à professora Marieta, por ter coordenado esse programa. Esse programa, de fato, ele trouxe um ar novo para a universidade, para o diálogo universidade-escola, e para a gente introduzir, inocular, no melhor sentido da palavra, as discussões do ensino nas nossas disciplinas específicas do curso de História. Eu sei que
há muitas pessoas, e sobretudo os que nos ouvem e nos assistem, estão envolvidos com o ensino, mas o que Luiz acabou de dizer é muito significativo, né? Muitas vezes, infelizmente, pelo afastamento, por uma série de coisas, os professores, formadores de professores, estão menos sensíveis a essa discussão sobre escola. E a gente conseguiu, por meio do Prof. História, fazer isso. Então, Luiz, muito obrigado pelo momento em que você dirigiu, em que você coordenou aí, e ter fechado esse ciclo dessa sua atuação com a aprovação do doutorado foi o melhor presente que você podia dar para a gente, e que todos que estiveram juntos com você, né, podia dar à comunidade educacional brasileira. Então, gente, este foi o episódio 11 do podcast e videocast Prof. Histórias. Contamos com a edição de áudio de Gustavo Nalva, a arte de Vanessa Espinosa, o apoio técnico foi de Davi Nascimento e a edição de vídeo foi de Vivian Pereira. Para maiores informações, acesse o site cchlA.ufrn.br/PNLD, na aba Laboratório de Produção e Referências de Materiais Didáticos, onde vocês vão encontrar todos os nossos programas. E a nossa rede social no Instagram, @grupo EPPS. Até a próxima. Tchau.